Dizem que o Dia das Mães existe para homenagear a mulher que deu tudo de si. Mas este ano, quando cheguei com flores e uma torta caseira, minha neta me recebeu na porta, deu de ombros e disse: Vovó, este ano você não é bem-vinda. Eu não discuti, não chorei. Apenas me virei, caminhei de volta para o carro e sorri. Porque o que ela não sabia era que o cheque da hipoteca, do qual eles dependiam todos os meses, vinha de mim. Na manhã seguinte, fiz uma ligação silenciosa. Você precisa saber o que aconteceu depois, mas antes de continuarmos, conte-nos de onde você está nos lendo. Durante 40 anos, medi meu valor em livros remendados e almoços contados. Como bibliotecária na escola mais antiga de Petrópolis, aprendi a esticar um salário modesto entre hipotecas, mensalidades da faculdade e consertos inesperados do carro, depois que meu marido, João, morreu de um infarto quando as crianças ainda estavam no ensino fundamental. Todos os dias eu levava o mesmo almoço, meio sanduíche, uma maçã e água numa garrafa térmica, economizando centavo por centavo o dinheiro do refeitório para a minha aposentadoria. Quando Ana se casou com Lucas, há 15 anos, eles não tinham como pagar pela casa em estilo colonial com que sonhavam em Teresópolis. Eu ofereci o que tinha, metade das minhas economias da aposentadoria para a entrada, meu nome como fiadora na hipoteca e um cheque mensal que cobria a maior parte da prestação, sem que eles nunca perguntassem de onde vinha o dinheiro. Eu queria que eles se sentissem bem-sucedidos, sem se sentirem diminuídos pela minha ajuda. Por 13 dias das mães, cheguei à casa deles com o mesmo presente, uma torta de amora caseira, a favorita de Ana desde a infância, e flores frescas do meu jardim. Nada luxuoso, mas cultivado com amor. A cada ano, a recepção se tornava mais fria. No ano passado, Ana deixou minha torta na cozinha enquanto servia um cheesecake comprado em uma confeitaria famosa. Meu buquê foi parar num copo de plástico, enquanto arranjos de flores profissionais enfeitavam o centro da mesa. Quando Sofia pediu mais um pedaço da torta da vovó, Ana riu e disse: Não precisa ser educada, querida. Temos sobremesa de verdade. Pequenos gestos, pequenas feridas, mas cada um era mais um tijolo no muro entre nós. Ainda assim, eu continuava enviando os cheques mensais. Cuidava das roseiras que plantava a cada primavera no jardim deles. Eu acreditava que o amor, dado sem expectativas, um dia seria retribuído. Este ano, assei a torta com um cuidado especial, com amoras silvestres que eu mesma colhi nas trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Algumas coisas valem o esforço, mesmo quando a gratidão parece incerta. A torta esfriava na minha bancada, a massa trançada dourada e brilhante de açúcar. Lá fora, meu jardim balançava com as flores de maio, lírios e até alguns narcisos tardios. Perfeito para um pequeno buquê. O Dia das Mães era amanhã e eu ainda não tinha notícias de Ana sobre a que horas deveria ir. Limpei o resto de farinha das mãos e peguei o telefone, discando o número que eu sabia de cor. Tocou 3 vezes, então a voz de Ana, um pouco apressada. Mãe, estou ocupada agora. Eu só queria saber a que horas vou amanhã, eu disse, mantendo meu tom leve. Assei sua torta favorita e pensei em levar algumas flores do jardim. Uma pausa, o som abafado de sua mão cobrindo o fone, vozes ao fundo, então. Este ano vamos fazer algo diferente. Prendi o telefone entre o ombro e a bochecha enquanto puxava o plástico filme sobre a torta. O que vocês vão fazer? Bem, a mãe do Lucas está organizando algo no clube de campo dela. É bem exclusivo, só para sócios, sabe? Entendo, eu disse, embora não entendesse. E a que horas nos encontramos lá? Uma pausa mais longa. Sabe, mãe, este ano é só para nós. A família próxima, os pais do Lucas, nós, as crianças. Eu não entendo, murmurei. Minha mão congelou sobre a bancada. Eu não sou família próxima? Você sabe o que eu quero dizer, suspirou Ana, impaciência em sua voz. O pai do Lucas acabou de ter aquele susto com o coração. A mãe dele quer comemorar direito. É o clube dela, as regras dela. Eu poderia ver vocês depois, sugeri. Para um café ou sobremesa, eu fiz sua torta favorita. Mãe, ela me interrompeu. Este ano você não é realmente bem-vinda. Nada pessoal. É só que assim é mais simples. As crianças com certeza vão te ligar. A cozinha pareceu encolher ao meu redor. As paredes se aproximaram enquanto suas palavras tomavam forma. Não bem-vinda, não querida, não necessária. Entendo,
repeti, surpresa com a firmeza da minha voz, enquanto algo dentro de mim se partia em dois com um estalo seco. Bem, então tenha um ótimo dia. Obrigada por entender. Sua voz estava tingida de alívio, como se eu tivesse adiado um almoço, não aceitado a desfeita em um dia que deveria honrar as mães. Preciso ir, estamos encomendando a decoração da mesa para amanhã. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Coloquei o telefone cuidadosamente na base, como se um toque descuidado pudesse quebrá-lo. Ou talvez fosse eu quem de repente se sentia frágil. Lá fora, pela janela da minha cozinha, o jardim exibia seu esplendor silencioso de primavera, intocado pela conversa que acabara de reordenar completamente minha visão do meu lugar na vida de Ana. Um sabiá laranjeira pousou no comedouro que eu havia enchido pela manhã. Sua plumagem alaranjada brilhava contra o fundo verde. Não bem-vinda. Sussurrei para a cozinha vazia. As palavras pairaram no ar, tomando forma, ganhando peso. Fui até a geladeira, abria e olhei para dentro sem realmente ver nada. A torta duraria, as flores continuariam a florescer, quer eu as cortasse ou não, os planos poderiam mudar. Mas a percepção de como minha filha me valorizava tinha uma permanência que não poderia ser dissolvida com gentilezas ou interpretações generosas. Minha vizinha, Gilda, me cumprimentou de seu jardim do outro lado da cerca. Por reflexo, levantei a mão, um sorriso nos lábios, embora meus olhos permanecessem secos. Tudo bem, Elizabeth? Ela perguntou, a testa franzida de preocupação. Nada escapava a Gilda, apesar de seus 76 anos. Tudo ótimo, respondi, só finalizando os planos para amanhã. Dia das Mães na casa da Ana, como sempre? Ela perguntou, a tesoura de jardinagem pairando no ar. Não este ano, eu disse, as palavras estranhas na minha boca. Eles têm outros planos. Sua expressão mudou. Reconhecimento e indignação passaram por seu rosto. Ela me conhecia desde que eu me mudei para o bairro depois de vender a casa da família. Ela tinha me visto escrever cheques mensais para o fundo de presentes de Ana. Ela tinha ouvido minhas desculpas por visitas canceladas e aniversários esquecidos. Passe aqui para um chá mais tarde. Ela ofereceu, um convite que tinha mais peso do que a frase sugeria. Talvez. Respondi, grata, mas ainda não pronta para a conversa que se seguiria. Uma em que Gilda diria em voz alta o que eu não queria admitir para mim mesma há anos. Lá dentro, andei pela minha pequena casa com precisão meticulosa, arrumando superfícies já limpas, dobrando roupas recém-lavadas, alinhando livros em prateleiras que nunca conheceram a desordem. Os rituais de ordem me sustentaram durante a doença de João, os anos de maternidade solo, a aposentadoria e a reconstrução silenciosa do meu propósito de vida. No meu escritório, o menor quarto da casa, agora usado para correspondência e para organizar os arquivos da Associação Histórica, onde eu era voluntária, abri a gaveta debaixo do arquivo. A pasta com a etiqueta Casa Ana, Teresópolis, estava exatamente onde eu a havia colocado há 15 anos. As bordas ainda firmes, apesar do tempo. Dentro estavam os documentos que haviam moldado minha aposentadoria. O contrato de fiança da hipoteca, o cronograma das transferências mensais da minha conta para a deles, a escritura da propriedade com meu nome ao lado dos de Ana e Lucas Ferreira. Papéis que comprovavam meu compromisso silencioso, não anunciado e incondicional até agora. Coloquei meus óculos de leitura e revisei os números que haviam determinado meu orçamento por 15 anos. Para a hipoteca deles, 9.000 dadales por mês, quase 1,7 milhão ao longo dos anos, sem contar a entrada inicial, dinheiro que eu nunca mencionei, sacrifícios de pequenos confortos que eu nunca listei, ajuda dada em silêncio, agradecimento nunca expresso, porque o presente em si nunca foi reconhecido. A luz da tarde entrava pelas persianas, projetando sombras listradas sobre os documentos espalhados à minha frente. Lá fora, Gilda havia parado de podar e entrado em sua casa. O bairro caía no ritmo tranquilo de uma tarde de sábado. Risadas de crianças à distância, um carro passando, o som de um cortador de grama, algumas casas de distância. Recolhi os papéis cuidadosamente e os coloquei de volta na pasta. Em seguida, abri meu notebook, que Sofia e Max me ensinaram a usar no Natal passado, pacientes com a lenta exploração da tecnologia pela avó. A página do meu banco online carregou após 2 tentativas cuidadosas com a senha. A transferência automática estava programada para o dia 15 de cada mês.
Havia ocorrido sem interrupção por anos. Um fluxo digital de apoio que fluía da minha conta para a deles. Alguns cliques interromperiam esse fluxo, encerrariam o acordo que havia possibilitado seu estilo de vida confortável enquanto eu vivia de forma econômica e modesta. O cursor pairou sobre o botão Cancelar pagamento automático. Não por raiva. A dor inicial da rejeição de Ana havia passado. Agora eu sentia algo mais frio, mais claro. Isso não era uma punição, era uma consequência, alinhando meus recursos com a realidade declarada por minha filha. Se eu não era bem-vinda, se não era família o suficiente para ser convidada para o Dia das Mães, talvez eu também não fosse família o suficiente para financiar uma hipoteca deles. O sabiá laranjeira voltou ao meu comedouro, desta vez com sua parceira. Eles se revezavam bicando as sementes, uma dança de apoio mútuo. Eu cliquei no botão. Uma tela de confirmação apareceu, perguntando se eu tinha certeza de que queria cancelar o pagamento recorrente. Eu tinha certeza? Depois de 15 anos de dedicação automática, sacrifício automático, aceitação automática do lugar que me foi designado na vida de Ana? Sim, eu disse em voz alta para o meu escritório vazio. Eu tenho certeza. Confirmei o cancelamento e, em seguida, abri minha lista de contatos. O nome do Dr. Mendes, o advogado que me ajudou a reorganizar minhas finanças após a morte de João, ainda estava lá. Ele também me orientou no processo quando assinei como fiadora anos atrás. Era tarde demais para ligar para o escritório dele, mas eu poderia deixar uma mensagem. Segunda-feira seria cedo o suficiente para começar o que viria a seguir. A torta ainda estava na bancada, perfeita e intocada. Amanhã, decidi, eu a levaria para o centro de idosos onde eu era voluntária. As flores alegrariam o dia de outra pessoa, e o dinheiro que eu havia reservado para o pagamento da hipoteca do próximo mês permaneceria na minha conta. Pela primeira vez em 15 anos, eu manteria o que havia ganhado para mim mesma. Não senti triunfo nem satisfação, apenas uma estranha leveza, como se tivesse largado uma cesta pesada que carregava há tanto tempo que havia esquecido o quão pesada era. A confirmação do cancelamento do pagamento brilhava na tela do meu notebook. A mensagem de sucesso em azul parecia ter vida própria. Fechei o notebook com um clique suave e fiquei sentada em silêncio na minha cadeira de escritório, as mãos cruzadas no colo, como uma estudante esperando instruções. Anos como bibliotecária me ensinaram o valor do silêncio. Observar em vez de reagir, deixar o silêncio falar por si. E este silêncio dizia muito sobre decisões tomadas anos atrás e desfeitas minutos antes. O telefone na escrivaninha, um antigo telefone fixo que eu mantive apesar das constantes zombarias de Ana, parecia me observar pacientemente como um confessor. O escritório do Dr. Mendes estaria fechado até segunda-feira, mas sua secretária eletrônica gravaria o que eu dissesse. Era o primeiro passo em direção ao que se seguiria. Tirei o fone do gancho e disquei, ouvindo os tons familiares, até que a voz profissional do serviço atendeu. Aqui é Elizabeth Oliveira, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Gostaria que o Dr. Mendes me retornasse sobre o contrato de copropriedade da Casa dos Ferreira. Não é urgente. Mas eu gostaria de falar com ele na segunda-feira de manhã, se possível. Palavras simples, quase banais. Nada indicava que elas marcavam o fim de um acordo de uma década que havia moldado 3 vidas. 4, se contarmos Lucas, que provavelmente não tinha ideia de onde os pagamentos da hipoteca realmente vinham. Depois de desligar, fui em piloto automático para a cozinha, coloquei água para ferver para um chá que eu na verdade não queria, mas que oferecia o conforto da rotina. Pela janela, vi a tarde desvanecer no meu jardim. As azaleias que João havia plantado no ano anterior ao seu infarto continuavam a florescer fielmente a cada primavera. E o comedouro de pássaros estava vazio com o cair da noite. A torta estava acusadoramente na bancada. Cobria com mais cuidado com o plástico filme e a coloquei na geladeira, incapaz de jogar fora algo feito com tanto cuidado, apesar de sua rejeição. Amanhã, outras mãos a cortariam, outras vozes expressariam gratidão. O pensamento trouxe mais alívio do que tristeza. O chá de camomila com um toque de mel caseiro esfriou enquanto as memórias surgiam sem serem convidadas. Não a da ligação de Ana hoje, mas de outra conversa, 15 anos atrás, que deu início a tudo isso. É perfeita, mãe, exclamou Ana.
a voz tremendo de emoção enquanto me guiava pelo interior vazio da casa colonial em Teresópolis. 4 quartos, uma sala de jantar de verdade, essa cozinha maravilhosa e as escolas são as melhores da região. Eu sorri, genuinamente feliz por vê-la tão entusiasmada. Aos 32 anos, minha filha já havia desenvolvido uma reserva tão controlada que às vezes parecia mais velha do que eu. É linda, querida. Você e o Lucas conseguem arcar com as prestações? Sua expressão se nublou levemente. A primeira sombra sobre seu entusiasmo. Essa é a questão. Com a entrada que eles estão pedindo, ficaria apertado. Lucas acha que deveríamos procurar algo menor em outro bairro. E o que você acha? Perguntei, embora já soubesse a resposta ao ver seus dedos acariciarem com carinho as molduras do teto. Eu acho que é aqui que pertencemos, disse ela com determinação. É aqui que meus filhos devem crescer. Ficamos em silêncio no meio de cômodos vazios, esperando para serem preenchidos com um futuro. João estava morto há 6 anos. A casa da família, grande demais para mim sozinha, havia sido vendida e eu tinha uma reserva para aposentadoria confortável, embora não luxuosa. Eu já havia ajudado Ana na universidade e no mestrado, sempre cuidadosa para não torná-la dependente, mas também para nunca deixá-la passar necessidade. E se eu ajudar? Sugeri cautelosamente. Eu poderia contribuir com algo para a entrada, talvez assinar como fiadora. A transformação em seu rosto foi instantânea. Esperança e cálculo substituíram a decepção. Você faria isso mesmo? E a sua aposentadoria? Eu sempre fui cuidadosa com o dinheiro, assegurei-lhe. A venda da casa deixou o suficiente e eu me mudei para o pequeno apartamento na Rua das Hortênsias. Então ela me abraçou, um gesto raro da minha filha cada vez mais reservada. Você é a melhor mãe do mundo. Nós te pagaremos de volta, um dia, prometo. Mas eu nunca quis que eles me pagassem de volta, apenas que pertencessem, que mantivessem o laço familiar que se tornava cada vez mais tênue à medida que Ana moldava sua nova identidade como Ferreira, não como Oliveira. Na semana seguinte, sentamos no escritório com painéis de madeira do Dr. Mendes, revisando documentos com termos que eu só entendia pela metade, mas confiava que ele explicaria de forma justa. Meu nome estava ao lado dos de Ana e Lucas na escritura. Uma precaução, explicou o Dr. Mendes, dada a magnitude da sua contribuição. E as transferências mensais? Ele perguntou, olhando de um para o outro. Como vocês querem estruturar isso? Ana franziu a testa, visivelmente confusa. Que transferências mensais? Eu falei rápido, talvez rápido demais. Eu quero ajudar com as prestações. Só até vocês se estabilizarem. Podemos configurar uma transferência automática da minha conta. Não precisa ser o valor total, apenas uma ajuda. Isso é demais, disse ela, mas sua objeção foi fraca. Em seus olhos, eu já via o cálculo do que isso significaria para o orçamento deles, para o estilo de vida deles. Eu insisto, eu disse. Pense nisso como um investimento no futuro dos meus netos. O Dr. Mendes observou essa troca com a expressão neutra de um homem que já viu acordos como este muitas vezes. Mas quando Ana saiu brevemente para atender a uma ligação, ele se inclinou para mim com uma franqueza incomum. Elizabeth, eu recomendo incluir uma cláusula de contingência, algo que proteja seus interesses caso as circunstâncias mudem. Não é necessário, eu assegurei. É família. Ainda assim, ele insistiu, é meu trabalho prever tais situações. Se você precisar encerrar o acordo, esta cláusula garante que seja possível sem complicações. Assinei onde ele me mostrou, mal ouvindo a explicação sobre termos legais e salvaguardas. Por que eu retiraria o apoio da minha única filha, dos meus netos? E, no entanto, 15 anos depois, era exatamente isso que eu estava fazendo. O chá havia esfriado na minha xícara. As memórias consumiram os minutos sem que eu percebesse. Lá fora, estava completamente escuro, meu jardim visível apenas como sombras mais densas contra a noite. Do outro lado da cerca, vi a luz quente da cozinha de Gilda, convidativa e aconchegante. Seu convite para o chá, nem aceito nem recusado, ainda estava de pé. Lavei a xícara intocada e peguei meu cardigã do gancho. A brisa da primavera trazia um leve arrepio. Não desagradável, mas perceptível para ossos que, com os anos, se tornaram menos tolerantes a extremos. A curta caminhada até a casa de Gilda me faria bem. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater, como se estivesse me esperando. Já era a hora.
disse ela com o sotaque paulistano que não perdeu mesmo depois de 40 anos em Petrópolis. Tenho brownies que estão começando a ficar duros. Desculpe, eu disse, entrando no calor familiar de sua cozinha. Eu estava ocupada com os papéis. Gilda bufou, colocando uma xícara de chá fumegante e um brownie que eu não pedi, mas não recusaria na minha frente. Papéis. Sei. Você estava aí sentada, remoendo a última Diana. Eu sorri, apesar de tudo. Você me conhece bem demais. Conheço? Eu sou você, só que com menos filtro e sobremesas melhores. Gilda sentou-se à minha frente. Seus olhos vivos buscaram os meus. Então, ela te desconvidou do Dia das Mães. O que você vai fazer? Eu já fiz, admiti. Cancelei a transferência automática para a hipoteca e liguei para o Dr. Mendes sobre a copropriedade. As sobrancelhas de Gilda se ergueram, desaparecendo sob sua franja prateada. Olha só, Elizabeth Oliveira finalmente mostrando as garras. Levou só umas 3 décadas. Não é justo, protestei sem ressentimento. Eu sempre tentei respeitar a independência de Ana, ajudar sem controlar. E isso te ajudou em quê? Perguntou Gilda sem acidez. Ela pega seu dinheiro, seu tempo com os netos quando lhe convém, suas mãos para as roseiras premiadas dela e depois te deixa de fora no Dia das Mães como se você fosse um acessório supérfluo. Dito de forma tão direta, o padrão era inegável. A cada ano, minha presença diminuía, mas minhas contribuições permaneciam as mesmas. Apoio invisível, presença invisível, no final, completamente invisível. Fico pensando no João, eu disse baixinho. O que ele acharia de tudo isso? A expressão de Gilda suavizou. Aquele homem te adorava, Beth. Ele estaria furioso com o jeito que sua filha te trata. Ele sempre dizia que você era muito branda com a Ana, que tentava demais facilitar o caminho dela. Tomei um gole do chá, encontrando um conforto inesperado em seu calor. A última coisa coerente que ele me disse no hospital foi para eu prometer cuidar dela. Mas ele também disse, não deixe que ela passe por cima de você, Beth. Homem sábio, Gilda assentiu. E o que acontece na segunda, quando esse Dr. Mendes te ligar? Pousei a xícara. O plano se formou enquanto eu o verbalizava. Vou pedir para ele preparar os documentos necessários para remover meu nome da escritura e me desvincular da hipoteca. Ou eles refinanciam sem mim, ou arcam com as consequências. Execução da hipoteca, com o tempo, eu disse. A palavra soou estranha e cortante na minha boca. Eles não conseguirão cobrir as prestações sem a minha parte. O negócio imobiliário do Lucas está em baixa desde a virada do mercado e a decoração de interiores da Ana é mais um hobby do que uma profissão. Gilda assobiou baixinho. Isso vai causar uma tempestade, Beth. Eu sei. E eu sabia. Já podia imaginar as acusações, as lágrimas, as tentativas de manipulação que certamente se seguiriam. Mas fico pensando no que Ana disse hoje, que eu não era realmente bem-vinda, não era família o suficiente para o Dia das Mães. Então você também não é família o suficiente para pagar a hipoteca dela, concluiu Gilda com firmeza. Parece perfeitamente lógico para mim. Ficamos sentadas em um silêncio consensual. O peso da minha decisão se instalou entre nós. Não era arrependimento. Esse trem já havia partido com o desprezo casual de Ana. Era mais a consciência da tempestade que se aproximava, do confronto inevitável que se seguiria. E os netos? Perguntou Gilda finalmente, verbalizando o que mais me preocupava. Sofia e Max não têm culpa das decisões da mãe. Não, concordei. Eles não têm e vou garantir que saibam disso. Mas talvez seja a hora de aprenderem que ações têm consequências, que relacionamentos exigem reciprocidade. Uma lição dura, ponderou Gilda, mas necessária. Terminei meu chá e comi meu brownie, ambos mais doces pela amizade sincera que os acompanhava. Quando me levantei para ir, Gilda me acompanhou até a porta e apertou minha mão brevemente, um gesto incomum para uma mulher tão econômica com o afeto físico quanto generosa com a honestidade direta. Se serve de consolo, disse ela. Acho que você está fazendo a coisa certa. Tarde, mas finalmente certa. Obrigada, respondi, grata por uma confirmação que eu não sabia que precisava. Por tudo. Ah, vá logo. Ela me dispensou, desconfortável com a ternura. Me ligue amanhã. Quero saber como você vai passar seu primeiro Dia das Mães livre em 15 anos. No caminho de volta para minha casa, senti uma estranha mistura de tristeza e determinação.
O caminho era familiar, apenas alguns metros entre casas vizinhas, mas a mulher que dava esses passos era diferente daquela que estava paralisada em sua cozinha horas antes. O mesmo corpo envelhecido, o mesmo passo cuidadoso. Mas algo fundamental havia mudado por dentro. Uma reapropriação da coragem que fora adiada por muito tempo em nome do amor materno. Lá dentro, preparei-me para dormir com meus rituais habituais. Lavar o rosto, escovar os dentes, ler um capítulo do romance que estava na minha mesinha de cabeceira para acalmar a mente. Da mesinha, uma foto de família me observava. Ana e Lucas com as crianças no Natal de alguns anos atrás, todos sorrindo com roupas combinando em frente a um fundo decorado profissionalmente. Eu estava lá naquele dia, embora minha presença não estivesse em nenhuma das fotos que foram parar em porta-retratos ou nas redes sociais. Amanhã seria o Dia das Mães. Eu o passaria pela primeira vez em décadas sem uma palavra da minha filha, mas talvez, pensei enquanto o sono me dominava, também seria o primeiro dia de uma nova fase entre nós. Uma baseada na verdade, não no sacrifício silencioso, no respeito mútuo, não na devoção unilateral. Esse pensamento me acompanhou nos sonhos. Nem reconfortante, nem angustiante. Simplesmente ali, uma realidade. Tão inegável quanto os documentos na gaveta da minha escrivaninha. Tão inegável quanto as palavras que Ana havia proferido com tanta facilidade. Este ano você não é realmente bem-vinda. Talvez eu nunca tenha sido de verdade. O Dia das Mães amanheceu com uma perfeição quase teatral. O sol entrava pelas janelas do quarto. Os pássaros cantavam sua sinfonia de primavera no ipê do quintal e o perfume das flores flutuava pela janela entreaberta. Uma manhã de cartão postal para um dia que eu passaria sozinha. Fiquei na cama mais tempo do que o normal. A ausência de planos criou um estranho vazio no meu dia normalmente estruturado. Nenhuma chegada na casa de Ana às 11. Nenhum transporte cuidadoso de uma torta ainda morna para o carro. Nenhum esforço para manter um rosto neutro e amigável quando a mãe de Lucas fizesse seus comentários sutis sobre meus sapatos confortáveis ou minhas joias simples. Quando finalmente me levantei, segui minha rotina matinal com cuidado. Mesmo sendo um pequeno gesto, era um ato de respeito a mim mesma. Minha melhor blusa azul lavanda, comprada no ano passado em um raro momento de extravagância, e uma calça passada substituíram as roupas casuais de domingo. Se eu ia passar este Dia das Mães sozinha, faria isso com dignidade. Depois do café da manhã, levei meu café para a varanda da frente, acomodando-me na cadeira de vime branca que eu trouxera da casa da família para esta casa menor. O bairro estava quieto, a maioria das famílias na igreja ou já reunidas em comemorações. Do outro lado da rua, a família Schmidt carregava pacotes embrulhados em papel de presente para o carro, provavelmente a caminho da casa da filha, em Campos do Jordão. Meu telefone permaneceu em silêncio na pequena mesa ao meu lado. Sofia ou Max ligariam. Eles tinham idade suficiente, 13 e 10 anos, para ter seus próprios celulares, sua própria capacidade de entrar em contato sem a mediação da mãe. No ano passado, eles me deram cartões feitos à mão e abraços tímidos antes que Ana desviasse a atenção para a mãe de Lucas e seus presentes comprados. A lembrança trouxe uma pontada inesperada. Não pela minha exclusão este ano, mas pelo que as crianças estavam aprendendo com o exemplo da mãe, que existem pessoas descartáveis, que o amor pode ser condicional, que a generosidade não precisa ser reconhecida nem retribuída. Um som suave de notificação veio do meu telefone. Não uma ligação, mas uma notificação do Facebook, um aplicativo que Sofia havia instalado para mim, para você ver nossas fotos, vovó, em sua última visita. Eu raramente olhava, parecia barulhento e artificial em sua proximidade forçada. Mas hoje algo me impeliu a verificar. A postagem de Ana apareceu no topo do que Sofia chamava de meu mural. Uma foto de aparência profissional de sua família, reunida em torno de uma elegante mesa de brunch, aparentemente no terraço de um clube de campo. Os pais de Lucas ladeavam o grupo, sua mãe resplandecente em um conjunto de grife que eu reconheci das muitas vezes que ela mencionou seu preço. Ana e Lucas posavam com sorrisos ensaiados. Sofia e Max pareciam desconfortáveis, mas obedientes, em roupas formais que eu nunca tinha visto antes. A legenda dizia: celebrando o Dia das Mães com nossa verdadeira família, tão grata por aqueles que sempre importam. Abençoada, sim, grata família. Digi, Dia das Mães.
Verdadeira família. A frase me atingiu como um golpe, uma exclusão deliberada, impossível de ser mal interpretada. Não era apenas ausência, era anulação. Não um esquecimento, mas uma rejeição consciente. Coloquei o telefone na mesa, minhas mãos de repente trêmulas. Havia uma teatralidade na postagem de Ana, uma mensagem feita para mim, ou talvez para si mesma, uma linha traçada na areia. Parece um evento bem engessado, disse Gilda da rua. Ela usava suas roupas de jardinagem, uma tesoura em uma mão, um pequeno e colorido buquê de flores na outra. As pobres crianças parecem prisioneiras em roupas de domingo. Apesar de tudo, eu sorri. Bom dia para você também, Gilda. Eu trouxe isso para você, disse ela, subindo os degraus da varanda com a agilidade de uma mulher anos mais jovem. Meu jardim está se exibindo hoje. Pensei que você deveria aproveitar. Ela me entregou o buquê, nada formal ou arrumado. Apenas uma coleção entusiasmada do que havia chamado sua atenção. Margaridas, tulipas tardias, ramos perfumados de lilás e até algumas ervas daninhas coloridas que davam um charme selvagem ao conjunto. São lindas, eu disse, sinceramente comovida. Obrigada. Bem, é Dia das Mães, não é? E você é a melhor mãe que eu conheço, mesmo que sua filha seja cega demais para perceber. Ela se sentou na cadeira ao meu lado sem pedir. Então, como você está? Estou bem, eu disse automaticamente, uma resposta tão usada que não tinha mais arestas. Gilda bufou. Claro, e eu sou a rainha da cocada preta. A risada que me escapou foi o primeiro som genuíno que fiz em dias. Tudo bem, não estou bem, mas estou determinada. Isso soa melhor. Ela assentiu com aprovação. Notícias do advogado? É domingo, lembrei-a. Ele liga amanhã. E então? Pensei na pergunta, observando um sabiá laranjeira bicar meu gramado em busca de café da manhã. Então eu faço o que eu disse, corto o apoio financeiro completamente. Deixo que eles enfrentem a realidade. Eles não vão receber isso bem, observou Gilda. Não, concordei. Não vão. Ficamos sentadas em um silêncio confortável, enquanto a manhã esquentava ao nosso redor. Do outro lado da cerca, vi meu jardim, esperando por cuidados. As roseiras precisavam de uma poda. Os canteiros de hortaliças estavam prontos para as mudas de tomate deste ano. Tarefas que me sustentaram durante a viuvez, a aposentadoria e a crescente distância da minha única filha. Eu já te contei sobre meu filho, Carlos? Perguntou Gilda de repente. Surpresa, olhei para ela. Em 15 anos de amizade, ela mal havia mencionado seus filhos, exceto de passagem. Acho que não. Ele era como a sua Ana, sempre querendo mais, sempre um pouco envergonhado do sotaque da mãe, do nosso pequeno apartamento, dos nossos costumes de imigrante. Ela olhou para a rua como se visse algo além do presente. Ele se casou com uma moça de São Paulo, dinheiro antigo, embora não tanto quanto eles fingiam. Eu não fui convidada para o casamento. Oh, Gilda, sussurrei pegando sua mão. Águas passadas. Ela deu de ombros, embora a dor antiga estivesse em sua voz. A questão é que passei anos tentando comprar o afeto dele, enviando cheques, presentes para netos que eu mal conhecia. Pensei que se eu desse o suficiente, ele eventualmente me veria. E ele viu? Perguntei sem hesitar. Um dia eu me vi com clareza, uma mulher idosa esvaziando sua poupança para pessoas que nem se lembravam do meu aniversário. E eu parei, simples assim. Simples assim, ela confirmou. Escrevi um último cheque para mim mesma e com ele reservei uma viagem de 2 semanas para a Itália. A melhor decisão da minha vida. Tentei me imaginar fazendo algo tão ousado, tão decididamente para mim mesma. Era difícil, depois de décadas subordinando minhas necessidades às dos outros. E o que aconteceu com o Carlos depois disso? Ele ficou furioso, é claro. Me chamou de egoísta, ingrata, como se eu devesse algo a ele, e não o contrário. A boca de Gilda se contorceu em um sorriso sarcástico. Mas 3 anos depois, o casamento dele desmoronou e adivinha para quem ele ligou quando precisou de um lugar para ficar? Você o acolheu? Sim, mas nos meus termos, não nos dele, com expectativas claras e limites firmes. Ela deu um tapinha na minha mão antes de soltá-la. Agora ele mora em Curitiba, liga todo domingo, traz os netos para visitar de verdade.
não só para fotos. Às vezes, as pessoas precisam perder algo para reconhecer seu valor. Sua história se acomodou sobre mim como um cobertor. Um aviso, mas também uma esperança. Nenhuma garantia de que minha situação terminaria da mesma forma, mas um lembrete de que a mudança, mesmo que dolorosa a princípio, pode levar a relacionamentos mais saudáveis. Meu telefone tocou novamente. Outra notificação do Facebook. Contra meu melhor julgamento, eu a abri. Sofia havia comentado na postagem de Ana. Sinto falta da vovó hoje. Por que ela não veio? O comentário havia sido apagado, mas a notificação o capturou. Meu coração se apertou por minha neta, por sua confusão, pelas mentiras que ela provavelmente recebeu como resposta a uma pergunta inocente. Chega, eu disse, levantando-me abruptamente. Preciso fazer algumas ligações. Gilda me olhou com as sobrancelhas erguidas. Indo para a batalha, Elizabeth? Não, respondi, pegando meu celular e o buquê que ela me trouxera. Estou colocando as coisas em movimento. É diferente. Lá dentro, movi-me com uma nova determinação. Primeiro, uma mensagem de texto para o celular de Sofia. Pensando em você, minha querida, te amo sempre. Simples, sincero, sem mencionar minha ausência ou a exclusão de Ana. Em seguida, liguei para o centro de idosos, onde ajudava nas tardes de terça-feira. Sara, aqui é Elizabeth Oliveira. Seria conveniente se eu levasse uma torta caseira para o almoço hoje? Tenho uma sobrando. Depois, sentei-me à escrivaninha e escrevi um e-mail mais detalhado para o Dr. Mendes do que a mensagem que havia deixado. Expressei claramente o que eu queria. Desvinculação total da obrigação hipotecária, transferência da minha parte da propriedade para Ana e Lucas e documentos legais confirmando o fim de qualquer apoio financeiro. A ligação de amanhã formalizaria esses passos, mas eu queria que minhas intenções estivessem por escrito, imutáveis contra os apelos emocionais que poderiam vir. Ao clicar em enviar, uma estranha calma tomou conta de mim. Não a resignação de ontem, nem o choque inicial da exclusão. Era algo diferente, uma certeza que brotava do solo fértil do autorrespeito há muito adiado. Lá fora, os sinos da Catedral de São Pedro de Alcântara soavam rua abaixo. Famílias saíam da missa a caminho de almoços e celebrações do Dia das Mães por toda a cidade. No clube de campo, Ana estaria recebendo elogios por sua bela família, seus filhos perfeitos, seu marido bem-sucedido. A narrativa que Ana construiu com tanto cuidado permaneceria intacta hoje, mas amanhã traria uma história diferente. Uma em que ações tinham consequências, em que relacionamentos exigiam reciprocidade, em que o amor de uma mãe permanecia incondicional, mas seu apoio financeiro não. Peguei o buquê que Gilda me trouxera e inspirei seu perfume honesto e despretensioso. Em seguida, coloquei as flores no vaso de cristal que pertencera à minha avó, que Ana uma vez pegou emprestado para um jantar e nunca devolveu. Coloquei-o na mesa da cozinha, uma pequena celebração do meu próprio valor. O Dia das Mães avançava, ensolarado e perfeito, do lado de fora das minhas janelas. O dia passaria, como todos os dias passam, mas eu sairia dele transformada. Não mais apenas uma mulher esperando por migalhas de reconhecimento, mas uma que estava recuperando seu poder, sua dignidade e, sim, seu dinheiro. O pensamento não trazia exatamente felicidade, mas uma sensação de justiça que me faltara por muito tempo. A manhã de segunda-feira chegou com a eficiência clara do início da primavera. Eu estava na minha segunda xícara de café quando o telefone tocou exatamente às 9h15. O nome do Dr. Mendes apareceu no visor, pontual como sempre, uma qualidade que eu sempre apreciei em nossos negócios anteriores. Dona Elizabeth, disse ele com o tom caloroso e formal de velhos conhecidos. Recebi sua mensagem e seu e-mail. Vejo que está considerando uma mudança significativa de curso. Sim, assenti, acomodando-me na cadeira da cozinha. Talvez já estivesse na hora. Posso perguntar o que motivou essa decisão depois de 15 anos de acordo? A pergunta era justa, embora a resposta fosse mais complexa do que se poderia explicar facilmente. Digamos que percebi que os termos tácitos do nosso acordo não estão mais sendo cumpridos. É hora de alguns ajustes. O Dr. Mendes emitiu um som neutro, como um homem que testemunhou dramas familiares suficientes para não julgar precipitadamente. Eu revisei seu arquivo.
A boa notícia é que a cláusula de contingência que incluímos lhe dá uma base legal sólida para se retirar do acordo hipotecário. Sua participação como coproprietária também pode ser dissolvida sem complicações. E as implicações práticas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sem suas contribuições mensais, os Ferreira enfrentarão imediatamente um déficit. O banco enviará avisos após o primeiro pagamento perdido. Após 3 pagamentos consecutivos perdidos, o processo de execução da hipoteca começaria, a menos que eles garantam um financiamento alternativo. A descrição clínica do que estava por vir fazia parecer mais simples do que seria. Meu tom foi igualmente clínico quando respondi. Entendido? Como procedemos? Nos 20 minutos seguintes, o Dr. Mendes explicou os passos necessários. Documentos a serem assinados, notificações a serem enviadas, prazos a serem cumpridos. Seu tom permaneceu cuidadosamente neutro o tempo todo, embora eu tenha percebido uma nota de respeito que não ouvira em nossas conversas anteriores. Talvez ele tivesse visto filhos adultos com direito a tudo o suficiente para apreciar quando uma mãe finalmente estabelecia limites. Vou mandar os documentos por um motoboy esta tarde, concluiu o Dr. Mendes. Assim que estiverem assinados e com firma reconhecida em cartório, o processo leva cerca de 3 dias úteis. O banco enviará uma notificação formal ao endereço do imóvel imediatamente depois. Obrigada, Dr. Mendes, eu disse, sentindo minha decisão se solidificar a cada detalhe administrativo. Agradeço sua eficiência. Depois de desligar, fiquei imóvel na cadeira da cozinha, os restos do café da manhã esquecidos. Do outro lado da sala, o buquê de Gilda havia florescido ainda mais durante a noite. Sua beleza despreocupada me lembrava que existem amizades que dão sem esperar nada em troca. Pela janela, vi uma família de sanhaçus cinzentos visitar o comedouro. Os pais ensinavam aos filhotes a arte da sobrevivência. A campainha tocou às 14h45. A entregadora, uma jovem, com um tablet para assinaturas, me entregou um envelope grande que continha minha emancipação financeira. Assinei onde ela me mostrou, agradeci e fechei a porta como alguém que baixa a cortina para o último ato de uma longa devoção materna. O resto do dia transcorreu em atividades mundanas. Ajudei no programa da biblioteca depois da escola, cuidei do jardim, preparei um jantar simples. Se eu olhava para o meu celular com mais frequência do que o normal, esperando por ligações que não vieram, era uma fraqueza que guardei para mim. 3 dias depois, a notificação do banco chegaria para Ana e Lucas. 3 dias para duvidar, hesitar, voltar a ser a mãe complacente que apoiou por 15 anos sem reconhecimento. Mas eu não hesitei. Em vez disso, escrevi uma carta para cada um dos meus netos, expressando meu amor incondicional e explicando em termos apropriados para a idade, que às vezes os adultos tomam decisões que afetam a família. Assegurei-lhes que nada do que estava acontecendo era culpa deles, nem que eles precisavam consertar. Enviei as cartas com aviso de recebimento, garantindo que chegassem depois da notificação do banco, mas antes que Ana pudesse interceptá-las. A tempestade estourou 5 dias depois. Eu estava podando as roseiras quando Gilda apareceu do outro lado da nossa cerca comum, celular na mão. Prepare-se. Sua filha acabou de soltar uma bomba no Facebook. Meu estômago se contraiu, mas minha voz permaneceu firme. Que tipo de bomba? Do tipo público, de traição, abandono. Como uma mãe pode fazer isso com seus próprios netos? A expressão de Gilda misturava preocupação com uma certa e reprimida satisfação. Pensei que você deveria saber antes que as ligações comecem. Como se seu aviso tivesse invocado o momento, meu telefone começou a tocar dentro de casa. Tirei as luvas de jardinagem com deliberação. Sacudi a terra dos meus joelhos e entrei sem pressa ou medo. Apenas preparada. Como você pôde fazer isso? Explodiu a voz de Ana do outro lado, sem saudação, apenas acusação. Recebemos uma carta dizendo que você se retirou da hipoteca e da propriedade. Isso não pode estar certo. Resolva isso, mãe. A antiga Elizabeth teria apaziguado, se desculpado, feito qualquer coisa para consertar o que incomodava sua filha. A mulher em que me tornei respirou fundo em vez de ceder. Não é um erro, Ana. Eu encerrei meu apoio financeiro e minha participação como coproprietária. Você fez o quê? Ela perguntou. Por que você faria isso? Como pôde fazer isso conosco?
Se me lembro bem, suas palavras exatas no Dia das Mães foram que eu não era realmente bem-vinda. Não era família o suficiente para participar da celebração. Minha voz permaneceu calma. Apeguei-me aos fatos, não às acusações. Eu simplesmente ajustei meu envolvimento financeiro a essa realidade. Silêncio na linha, seguido por um bufo incrédulo. Isso é por causa daquele maldito brunch. Sério. Você está nos punindo porque não te convidamos para um único evento. Não é uma punição, Ana. É uma consequência. Por anos de receber sem reconhecer, por uma exclusão que passou de exceção para hábito. Mãe, você não pode fazer isso. Sua voz mudou de raiva para pânico. Não podemos pagar a hipoteca sem a sua ajuda. O banco diz que já estamos em atraso. Eles estão ameaçando executar a hipoteca se não resolvermos a situação imediatamente. Eu conheço bem o funcionamento dos contratos de hipoteca, respondi, surpresa com minha própria serenidade. Vocês precisarão encontrar um novo financiamento ou considerar a venda da casa. Vender nossa casa? Você está louca? As crianças, a escola, nossos amigos, tudo está aqui. Como você pode ser tão cruel? A pergunta pairou entre nós. Tão parecida com a que Gilda me contou sobre Carlos, tão reveladora na suposição de que estabelecer limites é um ato de crueldade, não de saúde. Eu apoiei sua família consistentemente por 15 anos, Ana, sem reconhecimento, sem gratidão, enquanto eu era cada vez mais excluída de suas vidas, exceto quando conveniente. Fiz uma breve pausa, escolhendo minhas próximas palavras com cuidado. Esse acordo acabou. O que acontece agora depende de você e do Lucas. Lucas está arrasado, disse ela, mudando de tática. Ele não tinha ideia. Como você pôde esconder isso dele todos esses anos? Essa foi uma escolha sua, não minha. Eu nunca pedi que fosse um segredo. Silêncio novamente, desta vez mais denso, depois com um cálculo frio. As crianças nunca vão te perdoar por tirar a casa delas. A ameaça, pois era o que era, atingiu com precisão. Mas meu amor por Sofia e Max era real demais para ser usado como arma contra mim. Eu já escrevi para eles, respondi. Expliquei que os adultos às vezes tomam decisões difíceis e que meu amor por eles permanece inalterado, não importa onde morem. Você não tinha o direito de contatá-los. A voz de Ana se elevou novamente. Este é um assunto da nossa família e nós vamos resolver. Sofia e Max são meus netos, Ana. Esse vínculo existe além da sua conveniência. A conversa se arrastou por mais 10 minutos. Acusações e defesas, ameaças e limites. Não terminou com uma solução, mas com exaustão. As últimas palavras de Ana, "Isso ainda não acabou?", não tinham mais o pânico de suas reações iniciais ou a manipulação calculada do meio da conversa. Apenas uma determinação plana que sugeria que este conflito estava apenas começando. Desliguei o telefone com as mãos firmes. Meu jardim era visível pela janela, onde eu havia interrompido a poda das roseiras. As rosas esperariam. Elas já haviam sobrevivido a negligências piores do que algumas horas de atraso. A primeira batalha fictícia havia terminado. A guerra, eu suspeitava, mal havia começado. 4 dias se passaram em relativa calma, mais uma pausa entre tempestades do que paz verdadeira. Mantive minhas rotinas. Voluntariado na biblioteca, jardinagem, chá da tarde com Gilda. Se eu olhava para o meu telefone com mais frequência do que o normal, era um assunto entre mim e minha crescente preocupação com meus netos, que, apesar das minhas cartas, permaneciam em silêncio. Na sexta-feira à tarde, uma mensagem de texto de Sofia finalmente chegou. Recebi sua carta. Mamãe e papai estão brigando o tempo todo. Max fica perguntando por que temos que nos mudar. Posso te ligar mais tarde? Meu coração se apertou ao ler a mensagem simples. Uma prova de que a previsão de Ana estava se tornando realidade. As crianças estavam presas no meio das decisões dos adultos. Mas o fato de Sofia ter escrito por iniciativa própria me deu esperança de que nosso relacionamento pudesse sobreviver ao que quer que viesse. Respondi imediatamente. Sim, a qualquer hora. Amo muito vocês dois. Os 3 pontos apareceram, desapareceram. Apareceram novamente, finalmente. Também te amo. Papai não sabia sobre o dinheiro. Ele está muito bravo com a mamãe. Isso não me surpreendeu.
Lucas sempre me pareceu mais descuidado do que malicioso, feliz em desfrutar do estilo de vida que Ana cultivava sem perguntar como era financiado. Descobrir que sua hipoteca havia sido subsidiada por sua sogra por 15 anos seria um duro golpe para seu orgulho e sua confiança nela. A campainha tocou pouco depois das 17 horas, tirando-me da leitura de um livro no qual não consegui me concentrar a tarde toda. Pelo olho mágico, vi Ana na minha varanda. Inusitadamente desalinhada, o cabelo preso para trás com severidade, quase sem maquiagem, em roupas funcionais em vez de elegantes. Abri a porta sem hesitar. O que viesse a seguir, eu enfrentaria de frente. "Posso entrar?" ela perguntou, a voz tensa de emoção reprimida. Afastei-me, gesticulando em direção à sala de estar, onde a luz da tarde projetava longas sombras sobre os móveis familiares. A maioria da antiga casa da família, modesta, mas bem cuidada, como a mulher que a mantinha. Ana sentou-se na beirada do sofá, recusando minha oferta de chá com um aceno de cabeça seco. Sentei-me na minha poltrona de sempre, as mãos cruzadas no colo, esperando. "O banco negou oficialmente nosso pedido de refinanciamento", começou ela sem rodeios. "Nosso crédito está no limite e sem a sua fiança não nos qualificamos para o empréstimo." Assenti sem surpresa. "Sinto muito que isso seja difícil para vocês." "Você sente?" ela disparou. "O que você quer de mim?" "Eu quero que você me veja", respondi simplesmente. Não como um recurso a ser usado ou uma obrigação a ser gerenciada, mas como uma pessoa com dignidade e valor, independentemente do que eu possa lhe oferecer. "Te ver", repetiu Ana, sem entonação, "enquanto você nos expulsa da nossa casa. Eu não estou expulsando ninguém, Ana. Apenas parei de impedir as consequências naturais de suas escolhas financeiras." Inclinei-me um pouco para na frente. "Vocês viveram acima de suas possibilidades reais por anos, e isso só foi possível com a minha ajuda, ajuda que você nunca reconheceu, apreciou ou respeitou. Então, isso é uma punição." "Não", balancei a cabeça. "Isso é um limite. Diz que eu mereço algo melhor do que ser excluída da vida da minha filha, exceto quando sou financeiramente necessária." Nós nos encaramos através da sala de estar. Mãe e filha, olhando uma para a outra através de lentes moldadas por interpretações muito diferentes de nossa história compartilhada. Em seus olhos, eu vi confusão genuína misturada com raiva e medo. Ela realmente não entendia por que seu comportamento merecia essa reação. "As crianças estão arrasadas", disse ela finalmente, agarrando-se ao que sabia que me atingiria mais. "Sofia adormeceu chorando na noite passada. Max fica perguntando o que ele fez de errado, por que temos que deixar a única casa que ele conhece." A dor foi aguda, mas esperada. "Eu realmente sinto muito que eles estejam sofrendo", eu disse. "Eles não têm culpa. Eu disse a eles que meu amor por eles é incondicional e não muda, mas não tão incondicional a ponto de impedir que vocês se ajustem à sua realidade." "Eles não estão perdendo a casa", eu disse. "A realidade financeira de vocês está mudando. Como vocês lidam com isso com eles, a história que contam, os valores que transmitem, isso depende inteiramente de vocês." Ela pegou sua bolsa com movimentos deliberados. "Temos 30 dias para nos mudarmos. Os pais de Lucas se recusam a nos ajudar. Dizem que fomos financeiramente irresponsáveis. Vamos nos mudar para um apartamento na beira da BR-040. Assenti, registrando a informação sem reagir à acusação implícita. "Espero que você me permita manter meu relacionamento com Sofia e Max durante esta transição." "Você quer dizer o relacionamento que você colocou em risco com suas ações?" Ela perguntou, seu sorriso sem calor. "Veremos, mãe. Veremos o que resta depois que eles entenderem o que você fez." Com essa última tentativa de manipulação, ela foi até a porta e saiu de casa sem mais uma palavra. Fiquei sentada na minha poltrona, ouvindo o som do carro dela dando partida e se afastando. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo pelo conflito que o precedeu. Lá fora, a tarde caía, meu jardim banhado pela luz dourada do pôr do sol que se aproximava. As azaleias que João plantara continuavam a florescer fielmente, seu ciclo intocado por dramas humanos. Eu havia me mantido firme. Havia mantido meus limites, apesar da manipulação emocional. Havia me recusado a ceder a ameaças ou culpas. A mulher que eu era, há um mês, mal reconheceria a de agora. Não mais dura, exatamente, mas mais clara,
mais definida no que eu estava disposta a aceitar e no que não estava. O telefone tocou, o número de Sofia brilhando no visor. O que quer que viesse a seguir, pelo menos essa conexão ainda existia. Vovó? A voz de Sofia soou incerta do outro lado. Você está aí? Estou aqui, minha querida. Respondi, acomodando-me na poltrona, como se o conforto físico pudesse se infiltrar pela conexão e alcançá-la. Como você está? Uma pausa, então. Mamãe diz que temos que nos mudar por sua causa, porque você parou de ajudar com a prestação da casa. A pergunta direta merecia uma resposta honesta, cuidadosamente formulada para se encaixar na compreensão de uma menina de 13 anos. Isso é parte da verdade, admiti. Eu parei de ajudar com os pagamentos, mas essa não é a história toda. E qual é o resto? Ela perguntou, a voz cheia de curiosidade juvenil, ainda livre dos rodeios dos adultos. É complicado, Sofia. Sua mãe e eu temos ideias muito diferentes sobre o que significa família, sobre o que devemos umas às outras. Por causa do Dia das Mães, quando ela não te convidou, uma declaração simples que ia ao cerne da questão. Sim, por causa disso, mas também por causa de muitas pequenas coisas que aconteceram ao longo dos anos. Papai não sabia que você pagava a casa, disse ela, ainda maravilhada. Ele ficou muito bravo quando descobriu. Imagino, respondi, esforçando-me para permanecer neutra. Não é fácil descobrir algo tão importante que foi escondido de você. Mamãe tem chorado e gritado muito. Outra pausa. Max não entende por que temos que ir embora. Ele fica perguntando se fizemos algo de errado. Meu coração se apertou com o pensamento do meu neto de 10 anos, se sentindo responsável pelos conflitos dos adultos. Vocês não fizeram nada de errado, Sofia. Nem você, nem o Max. Isso tem a ver com as decisões que nós, adultos, tomamos, não com vocês. Mas se você ajudasse de novo, poderíamos ficar, não é? Ela perguntou. A lógica esperançosa da juventude buscando soluções simples para problemas complexos. Não é tão simples assim, eu disse gentilmente. Às vezes, os relacionamentos precisam mudar profundamente para poderem se curar e se tornarem mais saudáveis. É o que a orientadora da escola diz sobre os pais da Lena, que se divorciaram. Observou Sofia, conectando ideias com a clareza dos adolescentes perspicazes. Que não se trata apenas de consertar um problema. Sua orientadora parece muito sábia. Sorri, apesar da seriedade da conversa. E você também, Sofia. Não me sinto sábia, ela admitiu. Sinto medo, e raiva, e tristeza, às vezes tudo ao mesmo tempo. Isso é completamente normal, assegurei-lhe. Grandes mudanças sempre doem, mesmo quando são necessárias. Vou continuar te vendo quando nos mudarmos? A pergunta veio com uma voz mais baixa, soando de repente muito mais jovem do que seus 13 anos. Claro que vai, prometi instantaneamente. Meu amor por você e pelo Max não depende de onde vocês moram. Nunca dependeu e nunca dependerá. Nossa conversa continuou por mais 15 minutos. Sofia contou detalhes sobre o apartamento para onde se mudariam, seus medos de mudar de escola, seu alívio por pelo menos o gato poder ir junto. Durante toda a ligação, ouvi atentamente, oferecendo conforto sem minar a autoridade de seus pais e respondendo às suas perguntas com honestidade, sem sobrecarregá-la com as complexidades dos adultos. Quando nos despedimos, fiquei sentada no crepúsculo crescente, o telefone ainda quente em minhas mãos. Pela janela, vi a luz na cozinha de Dilda, do outro lado da cerca, um farol de amizade em um mar, às vezes difícil de sentimentos. Os dias seguintes trouxeram um novo e estranho ritmo à minha vida. As ligações de Sofia se tornaram um hábito noturno, muitas vezes com alguns minutos com Max, cuja maior preocupação parecia ser se eu ainda faria seu bolo de aniversário em setembro, como fazia todos os anos desde que ele nasceu. Eu prometi que sim, não importava o endereço. Lucas ligou uma vez, uma conversa tensa e forçada em que ele tanto se desculpou pela ignorância de anos do acordo financeiro quanto sugeriu sutilmente que eu talvez devesse reconsiderar, para o bem das crianças. Quando me mantive educada, mais firme, em minha posição, ele não ligou novamente. Ana permaneceu completamente em silêncio, embora eu visse ocasionalmente suas postagens no Facebook através da vigilância constante de Gilda. A narrativa que ela estava construindo nas redes sociais era a de uma família enfrentando bravamente circunstâncias fora de seu controle, sem nunca mencionar meu papel nessas circunstâncias.
Sua postagem do Dia das Mães, celebrando a verdadeira família, ainda estava lá, não editada, um testemunho digital da exclusão que havia desencadeado toda essa mudança. 2 semanas após a visita de Ana, um caminhão de mudanças parou em frente à sua imponente casa em Teresópolis. Gilda, passando a caminho do supermercado, me relatou isso com sua franqueza habitual. Fim de uma era, comentou ela, colocando um prato de biscoitos de limão na minha mesa da cozinha, sua desculpa para trazer a notícia. Eles estavam carregando os móveis quando eu passei, coisas elegantes. Veremos quanto cabe no apartamento. O suficiente, eu disse, servindo chá para nós duas. As coisas importantes caberão. Gilda me observou por cima da borda de sua xícara. Você está lidando muito bem com tudo isso. Melhor do que eu esperava. Estou? Ponderei, surpresa ao perceber que era, em grande parte, verdade. O choque e a dor iniciais da rejeição de Ana haviam dado lugar a uma calma curiosa. Não exatamente felicidade, mas uma sensação de justiça, de alinhamento entre meu valor interno e minhas ações externas. Você não cedeu nenhuma vez. Gilda assentiu com aprovação. Nenhuma ligação chorosa no meio da noite para reativar a hipoteca. Nenhuma filha arrependida aparecendo com remorso genuíno. Está se desenrolando como deveria. As crianças estão sofrendo, admiti. A única sombra na minha clareza recém-descoberta. Especialmente Sofia. Ela é inteligente o suficiente para entender mais do que lhe dizem. Crianças são resilientes, Gilda me lembrou, e estão aprendendo uma lição importante sobre consequências, sobre tratar as pessoas com respeito, não apenas usá-las. Espero que sim, suspirei. Preocupo-me com a história que Ana está contando a elas, de que sou cruel ou vingativa, em vez de alguém que simplesmente exige respeito mútuo. A verdade sempre aparece, disse Gilda com a sabedoria de seus 76 anos. Sofia já vê mais do que Ana pensa. É por isso que ela continua te ligando, apesar da atitude da mãe. A campainha interrompeu nossa conversa. Pela janela da cozinha, vi uma van de entregas estacionada na calçada. Você está esperando algo? Perguntou Gilda. Não, respondi, levantando-me para atender a porta. O entregador segurava um pacote grande e plano e um tablet para assinatura. Elizabeth Oliveira? Assine aqui, por favor. Lá dentro, desembrulhei camadas de material protetor até encontrar um quadro, claramente pintado por Max. Seu estilo era inconfundível. Mostrava uma casa simples com 4 bonecos de palito do lado de fora. Uma menina alta, Sofia, um menino menor, ele mesmo, uma mulher de cabelos grisalhos, eu, e um gato. Acima do desenho, na caligrafia cuidadosa de um menino de 10 anos, estava escrito: Família são as pessoas que te amam. Não importa o que aconteça. No canto do quadro, um bilhete com a letra de Sofia. Vovó, o Max fez isso para você. Mamãe não sabe que estamos enviando. Sabemos que você ainda nos ama, mesmo que tudo esteja estranho agora. O apartamento não é tão ruim quanto pensávamos. Meu quarto tem um parapeito de janela legal e o quarto do Max tem prateleiras para os legos dele. Papai parece mais feliz, embora seja menor. Mamãe ainda está muito brava, mas ontem eu a ouvi dizer a uma amiga que talvez eles estivessem vivendo muito acima de suas possibilidades. Sinto sua falta. Podemos ir te visitar em breve? Com amor, Sofia e Max. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu entregava o bilhete a Gilda, que o leu com um aceno de aprovação. Viu? Disse ela simplesmente. A verdade se revela por si mesma. Encontrei um lugar para o quadro de Max na parede da sala de estar, ao lado das fotos de família e das poucas obras de arte que eu havia colecionado ao longo dos anos. Sua simplicidade infantil contrastava com os retratos mais formais ao redor, mas se encaixava perfeitamente. Uma expressão honesta em meio a poses cuidadosamente encenadas. Naquela noite, liguei para o Dr. Mendes com um pedido. Gostaria de criar fundos fiduciários para a educação dos meus netos. Expliquei. Algo a que eles possam ter acesso aos 18 anos, independentemente das circunstâncias familiares. Uma medida muito sábia, ele concordou. Vou preparar os documentos necessários. Usando o dinheiro da venda do imóvel? Em parte, confirmei. A casa ainda não foi vendida, mas os corretores dizem que há muito interesse. Aparentemente, está com um preço mais realista agora, sem as expectativas infladas de Ana e Lucas. Quando a ligação terminou, sentei-me na minha pequena varanda dos fundos, observando os vagalumes aparecerem no crepúsculo.
Do jardim subia o perfume das onagras, sutil, doce, presente apenas à noite. Uma mensagem apitou no meu celular novamente. Sofia. Recebi sua ligação. Podemos ir no fim de semana? Mamãe diz que tudo bem se o papai nos levar. Um progresso, embora pequeno. Uma porta entreaberta onde antes só havia muros. 6 semanas depois do Dia das Mães, o dia em que Ana disse que eu não era bem-vinda, não era família o suficiente para ser convidada, a vida havia se reorganizado de uma maneira que eu nunca esperaria. Minha filha e sua família agora viviam em um apartamento que correspondia à sua realidade financeira. Meu relacionamento com meus netos perdurava, talvez até aprofundado por conversas honestas. Minhas finanças, aliviadas do fardo de sustentar uma segunda casa, abriam novas possibilidades, incluindo um futuro educacional seguro para Sofia e Max. E eu me encontrei transformada de maneiras sutis, mas fundamentais. A complacência cautelosa que havia moldado meus relacionamentos por décadas fora substituída por algo mais saudável. Amor que ainda dava, mas com limites. Apoio que era oferecido, mas com expectativas de respeito. Gilda estava certa. Às vezes, as pessoas precisam perder algo para reconhecer seu valor. Se Ana chegaria a essa compreensão, era incerto, mas eu havia encontrado algo que não sabia que me faltava. Um senso de autoestima que não precisava de validação externa. Um valor que existia além da minha utilidade para os outros. Na minha bancada, uma nova torta de amora, a favorita de Max, esfriava. Amanhã, ele e Sofia viriam, trazidos pelo pai, em um ato de rebelião silenciosa contra o ressentimento contínuo de Ana. Comeríamos torta na varanda dos fundos, cuidaríamos do jardim juntos, talvez jogaríamos os jogos de tabuleiro que eles sempre amaram em nossas visitas. Essas coisas simples, a conexão, o afeto dado e recebido sem condições, a honestidade entre gerações, de repente pareciam preciosas. Não porque substituíam o que fora perdido, mas porque revelavam o que sempre fora mais importante. A casa em Teresópolis seria eventualmente vendida. A hipoteca que eu carregara seria quitada. A confusão financeira terminaria de vez, mas as lições que todos aprendemos permaneceriam, moldando qualquer relacionamento que crescesse a partir desses dias difíceis. A paz, descobri, tinha o gosto de chá da tarde na minha varanda dos fundos, de coragem dita em voz baixa, mas firme, de limites respeitados e dignidade recuperada. Inesperadamente, tinha o gosto de liberdade. As semanas se passaram e minha vida encontrou um novo e mais calmo ritmo. As visitas de Sofia e Max tornaram-se mais regulares, muitas vezes acompanhadas por Lucas, que mantinha uma atitude educada, embora distante. Sua raiva de Ana por ter escondido a verdade sobre os pagamentos da hipoteca parecia diminuir, substituída por uma aceitação pragmática de suas novas circunstâncias de vida. Ana, por sua vez, permaneceu distante. Sua comunicação se limitava a mensagens de texto curtas sobre a logística das visitas das crianças. Suas postagens no Facebook, que Gilda continuava a me mostrar com uma mistura de divertimento e de indignação, ainda pintavam o quadro de uma família heróica superando adversidades, sem nunca reconhecer meu papel em sua história. Numa tarde, cerca de 3 meses depois do Dia das Mães, eu estava sentada com Gilda na minha varanda, uma jarra de chá recém-feito entre nós. O outono havia começado, o ar estava fresco e as folhas do ipê no quintal estavam ficando douradas. "Você tem notícias da Ana?" perguntou Gilda, mergulhando um biscoito de limão em seu chá. "Não diretamente", respondi. Sofia diz que ela ainda está com raiva, mas Lucas mencionou que ela começou a trabalhar em tempo parcial em uma loja de decoração. Talvez um sinal de que está assumindo responsabilidades. Gilda bufou. Ou ela quer continuar financiando suas fantasias de design. Mas tudo bem, pelo menos está contribuindo com algo. Eu sorri, acostumada com as avaliações diretas de Gilda. Espero que seja um passo à frente para as crianças, se não para mim. As crianças estão bem, disse Gilda com convicção. Sofia me contou na semana passada como decorou seu novo quarto, e Max me mostrou sua fortaleza de Lego quando estiveram aqui. Eles estão se adaptando melhor que a mãe. Ela estava certa. Sofia havia me enviado fotos do parapeito de sua janela, agora decorado com almofadas e uma pequena luminária. E Max havia apresentado com orgulho uma torre de peças de Lego quase tão alta quanto ele.
A resiliência deles era um consolo, uma prova de que amor e estabilidade não dependem de um endereço específico. A casa em Teresópolis foi finalmente vendida por um preço que cobriu a hipoteca, mas deixou pouco para Ana e Lucas. O Dr. Mendes havia lidado com os detalhes legais com eficiência e parte dos lucros foi para os fundos fiduciários de Sofia e Max, como eu havia planejado. O restante da minha parte permaneceu na minha conta, uma reserva incomum que me abriu possibilidades que eu não considerava há décadas. Comecei a pensar em pequenas viagens, talvez para a Toscana, inspirada nas histórias de Gilda sobre sua viagem à Itália. Ou talvez eu expandisse meu jardim, construísse uma estufa, algo que fosse inteiramente meu. Numa noite, pouco antes do Natal, meu telefone tocou enquanto eu dava os últimos retoques em uma guirlanda do advento. O nome de Sofia brilhou no visor e eu atendi sorrindo. Vovó, você pode vir no sábado? Ela perguntou sem rodeios, a voz animada. Vamos ter um dia de decoração da árvore de Natal e o Max diz que não é a mesma coisa sem a sua torta. Eu não estaria em nenhum outro lugar, respondi, meu coração aquecido de alegria. Diga ao Max que levarei a torta de amora. E talvez os biscoitos de gengibre que você fez no ano passado? Ela acrescentou esperançosa. Combinado. Eu ri. Quando cheguei ao novo apartamento deles no sábado, um lugar modesto, mas aconchegante, na beira da BR-040, Sofia e Max me receberam com abraços mais apertados do que nunca. Lucas foi educado, ofereceu ajuda e depois saiu para fazer compras. Um gesto silencioso que me deu espaço com as crianças. Ana estava lá, sua saudação rígida, mas não hostil. Que bom que você veio, mãe, disse ela, a voz esforçadamente neutra. As crianças insistiram. Fico feliz de estar aqui, respondi, sustentando seu olhar, buscando uma centelha da conexão que um dia nos uniu. Ela assentiu, virou-se para tirar guirlandas de uma caixa e eu deixei por isso mesmo. A tarde passou com risadas, o cheiro de pinho e o caos da decoração da árvore. Max pendurou seus enfeites caseiros com orgulho, enquanto Sofia desembaraçava um pisca-pisca e contava histórias da escola. Quando nos sentamos mais tarde com torta e chocolate quente, o apartamento parecia quente, cheio de vida, apesar de seu tamanho menor e móveis mais simples. Ana sentou-se à margem, participando, mas se mantendo reservada. Seus olhos se voltavam para mim ocasionalmente, como se tentasse entender algo que lhe escapava. Na despedida, Sofia me abraçou com força. Obrigada, vovó. Foi o melhor dia em muito tempo. Max envolveu meus joelhos com os braços e murmurou. Da próxima vez, vamos montar seu quebra-cabeça de novo. Tudo bem, prometido, eu disse, afagando sua cabeça. Ana me acompanhou até a porta, as mãos nos bolsos de seu cardigã. Eles realmente te amam, disse ela baixinho, quase a contragosto. Eu sei, respondi simplesmente. E eu os amo. E você, Ana? Mesmo que não estejamos concordando agora. Ela assentiu, os lábios uma linha fina, e eu fui embora sem esperar mais. No caminho para casa, as luzes da rua lançando um brilho suave sobre a primeira neve, senti uma mistura de contentamento e uma dor suave. Ana e eu estávamos longe de curar nosso relacionamento, mas a porta não estava totalmente fechada. As crianças eram a ponte que nos conectava. O amor delas, uma constante que nem a raiva nem a distância poderiam quebrar. Em casa, coloquei a guirlanda do advento na mesa da cozinha, acendi a primeira vela e sentei-me com uma xícara de chá. Pela janela vi a casa de Gilda, a luz em sua cozinha, uma âncora familiar. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Mendes para finalizar os detalhes dos fundos fiduciários. Você pensou em tudo, Elizabeth, disse ele, um traço de admiração em sua voz. As crianças lhe serão gratas um dia. Espero que sim, respondi. Mas, por enquanto, saber que elas têm um futuro, não importa o que aconteça entre mim e a mãe delas, é o suficiente. Os meses se passaram e o novo ano trouxe uma mudança silenciosa, mas constante. Ana começou a fazer pequenos gestos de aproximação. Uma ligação para perguntar sobre meu jardim, um convite para a apresentação da escola de Sofia. Não eram grandes reconciliações, nem desculpas chorosas, mas eram o suficiente para ver esperança. Gilda, sempre minha confidente, comentou secamente. Ela está caindo em si. Dê tempo a ela, Beth, mas não a deixe passar por cima de você de novo.
Não se preocupe, eu ri. Esse capítulo está encerrado. Na primavera, quase um ano depois daquele fatídico Dia das Mães, eu estava no meu jardim, cortando as primeiras rosas do ano. Sofia e Max estavam aqui para o fim de semana. Suas vozes ecoavam do quintal, onde usavam uma corda velha como balanço. Ana havia prometido passar mais tarde para buscá-los, e eu me perguntei se desta vez ela ficaria. Para um chá, uma conversa, um pequeno passo de volta, uma para outra. Quando o sol se pôs, levei as rosas para dentro, arrumando-as no vaso de cristal da minha avó. O perfume encheu a cozinha, uma promessa de primavera, de novos começos. Eu não era mais a mulher que se entregava ao sacrifício, que esperava por reconhecimento, que sacrificava sua dignidade pela conveniência dos outros. Eu era Elizabeth Oliveira, mãe, avó, amiga, uma mulher que aprendeu a reconhecer e defender seu próprio valor. As cicatrizes dos últimos meses estavam lá, mas faziam parte de uma história de força, não de derrota. E quando chamei as crianças para dentro para cortar a torta, eu soube que esses momentos, os simples, os honestos, os sustentados pelo amor, eram a verdadeira família que eu sempre busquei. Se você gostou da minha história, pode me encorajar a escrever mais histórias fazendo uma doação para mim. Agradeço infinitamente.